Será mesmo que devemos continuar vivendo e almejando coisas baseadas no que a nossa sociedade e o mundo lá fora nos diz? Hoje eu queria trazer uma reflexão com vocês, queria trazer alguns pensamentos para que a gente debatesse e conversasse nesse quadro que tem esse tema sobre a questão do que a gente almeja, como a gente vive e conquista durante a nossa vida. Eu trouxe alguns conceitos, um deles, como vocês podem ter visto aí no título do vídeo, é sobre a Redoma de Truman, o Show de Truman, que é um filme com o Jim Carrey sobre um personagem chamado Truman Burbank, que ele vive aparentemente uma vida perfeita e pacata numa cidade chamada Sea Heaven, sem saber que sua cidade é na verdade um gigantesco cenário sob uma cúpula. Desde seu nascimento, todos os seus passos são monitorados por milhares de câmeras escondidas e transmitidas ao vivo para o mundo inteiro com um reality show. Todas as pessoas ao seu redor, incluindo a sua esposa e seu melhor amigo, são atores contratados que seguem um roteiro rigoroso para manter uma farsa. Ao notar inconsistências no seu dia a dia, o Truman passa a desconfiar da sua realidade e inicia uma jornada obstinada para romper o domo e alcançar a verdadeira liberdade. E é sobre exatamente isso que eu queria falar com vocês hoje. Será que a gente tá vivendo nossas vidas como o Truman? Achando que tudo aquilo é uma verdade, é livre, é bom pra gente, sabe? Essa questão da reflexão de hoje, ela é muito sobre... É uma reflexão intrapessoal, é sobre a gente entender pra nós mesmos o que é liberdade, o que é vida, sabe? Eu acho que eu posso chegar no ponto pra tentar fazer a gente refletir melhor hoje, citando também sobre a Caverna de Platão. Que a Caverna de Platão nos diz sobre a história de prisioneiros acorrentados desde a infância, que veem apenas sombras projetadas na parede de uma caverna, tornando essas sombras como uma realidade única e existente. Quando um deles se liberta e sai para o mundo exterior, descobre a verdadeira essência das coisas sob a luz do sol. Ao retornar para alertar os outros dentro da caverna, ele é ridicularizado e rejeitado. Ilustrando a transição dolorosa da ignorância e das ilusões dos sentidos para o conhecimento filosófico de verdade. O que seria isso? Seria uma pessoa que conseguiu enxergar na vida algo diferente do que está sendo mostrado. Vamos supor, um grupo de pessoas consomem um certo tipo de conteúdo, consomem uma certa ideia, né, acreditam numa ideia, e essa pessoa vê uma ideia diferente, que ela potencialmente pode ser, ela é diferente, é uma ideia que veio de uma reflexão, de uma coisa mais baseada, né, mais embasada, e, querendo ou não, há uma certa ignorância do que, por exemplo, o mundo todo hoje em dia, muitas pessoas, e eu vou chegar nesse ponto daqui a pouco, acreditam fortemente na conquista, né? na trilha da vida para conquistar bens materiais, casas, carros, principalmente os brasileiros, que o grande sonho dos brasileiros é a casa própria e etc. Né? E aí a reflexão de hoje que eu queria, nesse quadro, né, que eu gosto que vocês coloquem nos comentários pra gente ter uma conversa mesmo, pra gente conseguir chegar em algum lugar com um debate democrático sobre o que é liberdade para nós, sabe? A liberdade e a verdade estarão baseadas em muitos conceitos, né? Tanto que a gente quer e como a gente vive nossa vida, às vezes de acordo com um desejo e não com uma necessidade nossa mesmo, sabe? Querendo ou não, a gente vive num mundo consumista, num mundo capitalista que nos faz acreditar que o consumo de bens materiais, de compras, é algo positivo para nós, para todos nós. E quando individualmente falando, tem vezes que não é, sabe? Na nossa vida a gente está o tempo todo vivendo e tentando chegar a algum lugar, tentando... Todo mundo está caminhando para conseguir completar uma meta, um objetivo, né? Isso é um padrão nosso. E eu acho que não tem problema nenhum em isso acontecer, não tem problema nenhum na gente estar diariamente, anualmente, tentando chegar a algum lugar, né? Mas será que a gente está realmente parando para refletir o que a gente quer mesmo almejar, sabe? Será que a gente está passando a vida inteira buscando coisas que no final não vão ter valor pra gente,
não vão nos fazer feliz mesmo, não vão dar esse sentimento de satisfação, tá? Se entender, eu acho que seria o primeiro passo para conseguir enxergar isso, olhar mais para si do que para o mundo, o que o mundo lá fora está nos dizendo e nos influencia a pensar, sabe? Quando Platão vem com a ideia da caverna, que tem prisioneiros lá, que eles vivem numa ilusão, e quando eles saem para o mundo afora, é como eles estivessem refletindo, pensando, vendo algo que não é aquela ilusão imposta pela sociedade, pelo mundo moderno, pelas teorias e ideologias do nossa sociedade, do nosso sistema, entende? Eu vou compartilhar uma experiência de vida minha, que eu fiz uma viagem em março do ano passado, e eu estava na minha mente criticando. Eu estava sendo muito ordinário, criticando na minha mente, pensando como as pessoas vivem de certas maneiras. Mas eu mesmo refleti pra mim se eu estou vivendo como eu quero, entende? Porque às vezes aquela pessoa está vivendo daquela maneira, eu estou criticando ela de uma maneira ordinária e idiota, quando na verdade aquela pessoa que eu estou criticando está vivendo mais do jeito que ela quer, se satisfazendo, tendo mais liberdade do que eu, que estou numa redoma, entendendo, observando e almejando coisas só porque a sociedade e o sistema me disseram que aquilo me faria feliz. Eu estou buscando o que eu quero mesmo? Eu estou vivendo o que eu quero? Será? Sabe? E eu fiquei refletindo sobre aquilo, e aquilo transformou a minha vida a partir do momento que esse pensamento encaixou, entendeu? Porque eu fiquei pensando, cara, eu estou criticando ordinariamente, escrotamente, pessoas na minha mente, porque eu acho que essas pessoas estão vivendo uma vida que pra mim não é a vida mais satisfeita, mas eu não sei nem se eu mesmo estou vivendo a vida que eu quero, que me faz feliz, e não que a sociedade, as pessoas, a minha família disse pra mim que era bom, sabe? A reflexão ela é individual, então acho que, será que começa por aí, que a gente consegue sair da liberdade, adquirir a liberdade, sair da caverna de Platão, sabe? O que é a conquista de verdade pra você, entende? Tem gente que a conquista de verdade vai ser viajar o mundo, vai ser aprender linguagens, vai ser estudar, vai ser ter conhecimento, vai ser ter uma família, e bens materiais e ter coisas não vai ser, sabe? Não vai ter aquele mesmo valor. Então o que é valor pra você? Você tá realmente fazendo o que você quer? Entende? Você se sente bem com aquilo? Qual que é o valor que aquilo vai ter de verdade, sabe? Porque eu devo ter coisas que eu quero, mas que no fundo não vai ter tanto valor pra mim pro resto da vida. Mas eu continuo achando e colocando assim, lenha numa fogueira que não tem tanto valor assim. E aí que vem o mundo consumista, outro debate, né? Que é sobre o mundo consumista e o afeto, né? Por quê? Que eu queria falar um pouco sobre isso especificamente. O Eduardo de Mendonça Marinho, que é conhecido como filósofo das ruas, um beijo pra ele, se ele algum dia assistir esse vídeo, ele, pelas suas reflexões sobre pobreza e desigualdades sociais, ele nos faz refletir sobre muitos pensamentos. E um desses pensamentos, ele nos diz sobre a história de um senhor que conquistou iates, carros, mansões, luxos na vida, mas que no final da vida dele, tudo que ele queria era afeto, que ele não tinha. Alguém que o amasse, que cuidasse dele e etc. Então é aí que vem essa balança que a gente precisa ter na vida do que a gente necessita e do que a gente deseja, entende? Porque não é só sobre querer o que o mundo lá fora quer, e normalmente o mundo te impõe sobre bens materiais, sobre coisas materiais, sobre consumismo, ele te impõe muito sobre isso. Então boa parte das pessoas já estão atreladas a esse tipo de consumismo, entende? Mas tem gente que também está atrelada ao desejo de coisas que elas não necessitam precisamente para a vida delas agora, entende? No momento certo. Será? Mas assim, tudo que ele quis para a vida dele, esse velhinho, foi o que o desejo consumista do nosso mundo apresentou, e no final ele só precisava era de afeto.
sabe? Eu tinha uma amiga minha que sempre dizia que ela queria um amor, um rapaz, namorar, se casar. E que assim, ela tinha esse desejo por ter isso. E eu sempre perguntei pra ela, você precisa disso mesmo agora? Você acha que você precisa disso? Eu apontava com a minha opinião o que eu achava que ela talvez necessitasse naquele momento. Que não era atrelado ao desejo, né, de ser amada e etc, né? Porque tem coisas na vida que tem seus tempos pra acontecer, querendo ou não. Ou será? Será que não? Será que a gente tem que sentir esse desejo, obedecer esse desejo, mesmo sendo uma coisa imposta pela sociedade? Porque essa minha amiga, ela tinha muito esse pensamento de eu preciso de amor, eu quero, e eu quero amor, eu quero me casar, eu quero... Mas era uma coisa que era claramente imposta pela família dela, que era uma família de religião forte, de personalidade forte, de preceitos, essa é a palavra? De conceitos, né? De ideologias específicas sobre a vida em geral, sobre casamento, sobre ter alguém na vida, né? Então, assim, ela foi criada com a família dizendo que ela necessitava daquilo, quando na verdade na vida dela virou um desejo que ela não precisava de verdade. Isso poderia ter acontecido, porque não, a pessoa nasce com esse pensamento, ela pode sim gostar disso e tá tudo bem, entende? Mas tem coisas que ela simplesmente não refletiu e achou que queria mesmo, quando ela na verdade não queria. Se ela talvez refletisse sobre isso, ela poderia ver um outro mundo que não era o que ela realmente queria, entende? Então, é sobre essa necessidade de reflexão para entender o que você gosta, o que você deseja para sua vida de verdade. A satisfação vem de um entendimento reflexivo e não de influências internas. Para você se satisfazer na sua vida, para você encontrar paz interior nas coisas que você almeja durante a vida toda, ou a forma como você vive, você precisa refletir. Não ver o que os outros estão fazendo e achar que aquilo vai ser realmente bom para você, quando não vai ser. Siga a vida pela sua reflexão, pela sua intuição. Adquira experiência com os outros, é positivo, para que você não siga um caminho aleatório, sem nenhum ponto de referência, né? E o Truman, na nossa reflexão de hoje, é aquela pessoa que vive a vida atrás de conquistar algo, que no final só era um desejo que nunca vai conseguir satisfazer a vida daquele indivíduo em questão. Ou até mesmo, o Truman, na nossa reflexão de hoje, pode ser aquela pessoa que viveu a vida de um jeito que no final não era o jeito que satisfaria. Enfim, ela no final da vida. Como o exemplo do velhinho dado pelo Eduardo, que é um grande filósofo, inclusive. Bom, eu quero saber de você. Será mesmo que a gente deve continuar vivendo a nossa vida pela influência de famílias e outras coisas que devem saber o que é melhor pra gente e o mundo afora? Ou será que a gente precisa realmente refletir e encontrar um caminho nosso próprio para satisfazer a nossa vida, se sentir bem e ter paz no fim ou ao longo da vida? Quero saber o que você acha. Deixa aqui nos comentários. Grande beijo. Até a próxima.